Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do minicurso Processamento de Imagens no domínio de Fourier. Você está assistindo durante a escola de verão. Estamos aí no dia 9 de fevereiro de 2021. Sejam todos bem-vindos. Na aula passada, nós focamos em teoria sobre funções periódicas. E a gente viu que, sob certas condições, as funções periódicas podem ser escritas como série de Fourier. Série de Fourier é escrever a função como uma combinação infinita de ondas, e cada uma dessas ondas tem uma certa frequência específica. Então, através de várias funções com várias frequências, você soma todas elas, multiplicadas por um coeficiente, e obtém a função original f. Na aula de hoje e nas próximas aulas, a gente vai falar de funções que não são necessariamente periódicas e aí não se aplica o que a gente viu na aula passada da existência da série de Fourier, mas se aplica um conceito um pouco diferente que se chama transformada de Fourier. E a transformada de Fourier vai ter relação com a série de Fourier que a gente viu na aula passada. Então vamos definir o que é a transformada de Fourier. Digamos que a gente tem uma função de R em C e essa função pertence a um espaço chamado espaço de Schwartz. Tá? Esse espaço de Schwartz essencialmente é um espaço de funções que tem uma certa limitação, tá? Que qualquer derivada dela multiplicada por qualquer monômio é sempre uma função limitada. Essa é uma tecnicalidade dessa definição, mas aqui no nosso estudo, todas as funções que a gente vai trabalhar pertencem a esse espaço. Elas têm essa limitação necessária para existir a transformada de Fourier. Então, dada uma função nessa classe de funções de espaço de Schwartz, a transformada de Fourier da função tem duas diferentes notações. Tem f de Fourier, esse f caligráfico da função f, ou também f-chapéu, que é uma coisa mais compacta. Essa vai ser uma nova função f-chapéu, a transformada de Fourier, que para cada ômega vai receber um certo número. Qual número? A integral de f vezes uma exponencial complexa de frequência ômega. Tá? Então, para cada ômega, cada número real ômega, eu vou fazer essa multiplicação de f por essa exponencial de frequência ômega e vou integrar todas essas multiplicações em relação a t. Então, eu tenho f definida para todo t, eu vou ter exponencial de menos 2π ômega t definido para todo t indo de menos infinito a infinito, então eu multiplico essas duas funções e integro. Então, o que está aqui no integrando é uma função de t e de ômega, certo? Então, quando eu integro em relação a t, sai uma função que é uma função de ômega, certo? Então, esse procedimento, essa conta da transformada de Fourier, por enquanto, gente, a gente só vai interpretar isso como uma conta, tá? Depois a gente vai refinando o nosso entendimento, mas vamos entender bem, é multiplicar a função f por exponencial complexa de frequência ômega, para cada t fazer isso, e aí integrar em relação a t. Tá? E aí, então eu mencionei como esse ômega também varia, acaba que f-chapéu de ômega acaba sendo outra função. Ou seja, né, você entra com uma função f e sai com uma outra função f-chapéu. Então esse operador de transformada de Fourier, ele é um operador em espaço de funções. Ele pega como entrada uma função e dá como saída uma outra função, que é a transformada de Fourier da função que entrou. Vamos ver esse exemplo aqui para a gente entender melhor o conceito. É calcular a transformada de Fourier dessa função aqui. Essa função é 1 para todo t entre menos meio e meio, aberto, e 0 para todo t que tem módulo maior ou igual que meio. Essa função ela é conhecida como função box. E se a gente olhar o gráfico dela, a gente entende um pouco por que ela é chamada de caixa, né? Então, ela é uma função que antes do meio ela vale 0, desculpa, antes do menos meio ela vale 0, aí ela sobe para o valor 1 entre menos meio e meio,
Tá aqui em cima bolinha aberta, aqui embaixo bolinha fechada. E a partir do 0,5 ela volta a ser zero. Então ela é uma caixa que está, né, no chão, no valor zero. Aí sobe, a altura da caixa é valor 1, e aí depois termina a caixa e volta para o valor zero. Tá? Essa é uma função extremamente utilizada em processamento de imagem, a gente vai ver nas próximas aulas o uso dela. Tá? Mas por hora a gente quer ver qual que é a transformada de Fourier dela. A transformada de Fourier π, né, eu estou chamando de π, então π chapéu de ômega, seria f chapéu de ômega, né, vai ser multiplicar essa π de t por exponencial complexa com frequência ômega e integrar em relação a t. Para esse igual aqui, tem vários passos que estão na página 8 das notas de aula. Tá? Isso aqui, gente, é apenas não, né? São algumas linhas de cálculo, mas só usa conhecimento de integrais. Tá? Então, se você souber integrar, essa aqui não é uma conta complicada. Tá? Mas eu não estou fazendo a conta aqui porque, né, demoraria muito, então estou indicando para vocês que, sabendo bem fazer integrais, a gente consegue, com uma certa tranquilidade, determinar a transformada dessa função π de t. E fazendo as contas, a gente vai ver que quando a frequência ômega é diferente de zero, a função π chapéu de ômega vai ser seno de π ômega sobre π ômega. E quando for igual a zero, veja que isso aqui não está definido, certo? Porque vai haver uma divisão por zero. Mas fazendo a conta para ômega igual a zero de maneira separada, você vê, está lá nas notas de aula, que quando ômega é igual a zero, quando ômega é igual a zero não é muito difícil, né? A gente pode olhar aqui essa expressão. Quando ômega é igual a zero, a função, a exponencial de zero é uma função constante igual a 1. Então fica simplesmente a integral de π de t, para ômega igual a zero. E qual que é a integral de π de t? A integral de π de t é 1, porque é a área embaixo dessa curva, né? Tem base 1, tem altura 1, né? Então é por isso que quando ômega é igual a zero, a transformada de Fourier de π em ômega dá 1. Essa função aqui, que é seno de π sobre π ômega, quando ômega é diferente de zero, e 1 quando ômega é igual a zero, também é uma função que aparece muito, ela é chamada função sinc. É o nome aí dessa função, que também é bem famosa em processamento de imagens e processamento de sinais. E como é que fica o gráfico dessa sinc? O gráfico dessa sinc é essa função aqui, com essas oscilações. Tá? Então, eu estou olhando a mesma função aqui. Aqui é a função π, que a gente já tinha olhado antes, a função do enunciado, que era para calcular a transformada de Fourier dela. E aqui eu estou vendo uma outra representação dela. Tá certo, o gráfico é diferente, é sinc de ômega, mas você pode pensar que é a mesma função escrita em outro domínio. Qual domínio? O domínio das frequências ômega. Tá? E aí o que essa função aqui está me falando? Que quando ômega é igual a zero, a transformada de Fourier vai ser 1. Na verdade, eu preciso adiantar para o próximo slide para dar essa interpretação mais fina para vocês. Tá? Eu ia me adiantar numa coisa, só que a interpretação vem depois. Por enquanto, é só uma questão de conta. Né? Se você faz a conta, usa a definição da integral, tá? Você chega que a transformada de Fourier é essa função. Tá? Então, cada função no espaço de Schwartz tem a sua transformada de Fourier bem definida. De novo, né? Não sei se falei isso, mas o fato disso aqui estar bem definido quando f está no espaço Schwartz requer uma demonstração, assim como vários outros conceitos aqui têm demonstrações muito longas. Demoraria talvez algumas horas para fazer as demonstrações, dependendo do que for demonstrado, né? Então eu estou optando aqui mais por apresentar os conceitos, e quem quiser ver as demonstrações tem nos livros textos que eu aponto lá no site. Lembra, né? Esse curso tem um site e tem material de apoio lá no site, que foi aquele site que a gente viu, desculpem, na aula passada. E a interpretação mais fina que eu queria dar decorre desse teorema aqui, que diz qual que é a transformada de Fourier inversa, né? Então, digamos que você já calculou a transformada de Fourier de f, é uma certa função f chapéu, que agora depende de ômega.
Se você pegar essa nova função, multiplicar por exponencial, em vez de menos 2π ômega t, por exponencial de 2π ômega t, e agora integrar em relação a ômega, eu não sei porque que ele não pega ali, mas integrar em relação a ômega, você recupera a função f. Ou seja, a partir da transformada de Fourier, eu consigo desfazer a transformada de Fourier e reobter a função original. Então, quando eu aplico, quando eu componho esse operador aqui com o operador f maiúsculo, eu reobtenho a função f, que era a minha função de entrada. Ou seja, esse operador que eu estou chamando aqui na observação de t de f chapéu, ele é o operador inverso da transformada de Fourier. No sentido de que se eu tenho a transformada de Fourier, eu consigo voltar para a minha função original. E como interpretação mais fina, esse é um jeito de escrever a função f. Tá? Então, f chapéu antes era só uma conta, certo? Era essa conta aqui que eu defini nos slides passados. Agora a f chapéu ela começa a ter um papel mais relevante que diz o seguinte, ó, a função original f, que é a função com a qual eu comecei, que antes era esse box aqui, esse do lado esquerdo, ela pode ser escrita como uma combinação não enumerável, uma soma não enumerável, ou seja, uma integral, de funções com frequência ômega. Tá? Então isso aqui está me contando que f chapéu é quanto de cada uma dessas exponenciais complexas eu preciso para formar a função original f. Tá? Então, assim, por exemplo, se for uma função constante, eu só preciso da exponencial zero, da frequência zero. Se tiver mais variações, conforme mais vai variando a função, mais frequências altas eu vou precisar. Então, o f chapéu de ômega, para ômega variando mais, para ômega maior, em módulo, me diz o quanto que eu preciso dessa função de frequência ômega para formar a f. Tá? Então, o teorema acima mostra que f pode ser expressa como uma soma, que é integral, de funções periódicas com frequências variáveis. Quais que são as frequências? Exatamente frequência ômega. Conforme eu vario o ômega, eu tenho uma frequência diferente para essa exponencial complexa, e essas várias frequências, multiplicado pela transformada de Fourier e depois integrado, me faz recuperar a função f. E isso tem uma relação próxima com o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, naquele exemplo de período t maiúsculo igual a 1, que eu trabalhei mais, a gente tinha essa situação aqui, que a função f, que era uma função periódica, ela pode ser escrita como uma soma de Cn exponencial de 2πi nt. Então, em vez de ômega, que ômega varia para transformar de Fourier para todos os reais, na série de Fourier, o ômega era n. Então, as frequências que eu precisava para recuperar f, né, para ter a f de volta, eram apenas as frequências que eram os números naturais, desculpa, os números inteiros, né, porque n vai de menos infinito a infinito. Então, apenas com essas frequências inteiras e os coeficientes calculados pela fórmula da série de Fourier, eu consigo recuperar f no caso dela ser periódica. No caso dela não necessariamente ser periódica, aí não basta as frequências inteiras. Eu preciso de todas as frequências reais, certo? Eu preciso de todo o ômega real. Se eu juntar todas as frequências, todas as frequências reais possíveis, e agora, em vez de multiplicar pelo coeficiente Cn, eu multiplicar por f chapéu de ômega, eu recupero a função f de t. Então, assim como na aula passada eu estava expressando f de t como uma combinação de funções periódicas de frequência n, com n variando pelos inteiros, agora eu estou expressando uma função que não necessariamente é periódica, também como uma combinação de funções com frequências variáveis, dado por essa frequência ômega. Então, quanto mais alto o f chapéu de ômega for,
mais dessa frequência ômega eu preciso para recuperar a minha f original. Mais de uma função periódica de frequência ômega eu preciso. Então, no caso do exemplo passado, a transformada de Fourier dessa função box aqui me diz que a frequência que eu mais preciso para recuperar a função f é a frequência zero. Isso é de se esperar em um certo ponto, né, porque tem muitas áreas constantes nessa função. Ela é constante até um certo ponto, depois sobe, depois é constante, depois desce, depois é constante. Mas, claro, ela tem muitas áreas onde ela é constante, mas ela não é constante no domínio todo. E aí é por isso que eu preciso adicionar outras frequências, cujo valor que vai multiplicar essas frequências f chapéu, vai multiplicar essas outras frequências. Então eu tenho que adicionar frequências mais altas para conseguir recuperar essa minha f original. Então, conforme a função tem mais variações, ou seja, mais altas frequências ela precisa para ser reconstruída. E aí, mais ômegas eu vou precisar aqui, com f chapéu de ômega sendo diferente de zero. Porque quando f chapéu de ômega dá zero, quer dizer que eu não preciso daquela frequência ômega para obter f. Nesse caso aqui, eu preciso então de todas as frequências, algumas mais que outras, para recuperar essa minha função box. E em relação, ainda seguindo aqui a comparação com a aula passada, a gente tinha definido esse Cn aqui, espectro potência, e a gente representava o módulo de Cn ao quadrado, e aí o n variava de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E aí, isso conseguia, através desse gráfico, a gente conseguia representar uma função periódica. Por quê? Porque os CNs reconstroem, né, completamente a função f. Então, uma maneira de representar a função periódica f é através dos seus coeficientes. Mas como na aula passada, né, os coeficientes eram complexos, a gente botava no eixo y um módulo, e aí tinha o espectro potência, que era o módulo ao quadrado. Aqui também poderia acontecer da transformada de Fourier ser complexa, mas nesse caso aqui não é. Só que o que eu quero destacar aqui é que quando a função é periódica, o espectro, ou seja, o conjunto das frequências que eu preciso, é um conjunto discreto. Eu preciso da frequência menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Com essas frequências inteiras que estão representadas nesse gráfico aqui, eu consigo escrever f. Agora, quando a função não é necessariamente periódica, eu preciso de todas as frequências, ou seja, desculpa, quando ela não for periódica, eu preciso de todas as frequências, inclusive das frequências não inteiras, para conseguir reescrever f dessa maneira aqui. Então, às vezes eu falo não necessariamente, porque você pode aplicar essa definição aqui, que é uma definição nova para funções que não são necessariamente periódicas, e aí você vai acabar obtendo o mesmo espectro que você obtinha na aula passada, com valor zero, f chapéu de ômega é zero, quando o ômega não for inteiro. Tá? E aí você acaba obtendo então um espectro que é muito similar ao que tinha na aula passada. Então você pode aplicar a transformada de Fourier, não a série de Fourier, a funções que sejam periódicas, mas aí você volta do comportamento da aula passada quando a função é periódica. E algumas observações... desculpem, gente, tem um erro de digitação aqui, transformada de Fourier. Algumas observações a mais sobre esse conceito. Para frequência zero, ou seja, para exponencial complexa, que é constante, na verdade, e lembra que a gente convenciona que quando a função é constante, a frequência é zero, o valor da transformada de Fourier nessa frequência zero, ela, na verdade, é a média, né? A gente chama a média da função f, que é a integral dessa função f. Tá? Então, é só a frequência zero ela significa alguma coisa. E uma questão de nomenclatura, quando não tem chapeuzinho, quando é só a f representada da sua maneira original, seja se o argumento dela for em relação ao tempo, ou seja, se for t o argumento, então a gente diz que o domínio, a gente está trabalhando no domínio do tempo.
Se o argumento for x, aí vai ser no domínio do espaço. E quando a gente está trabalhando com f chapéu de ômega, a gente fala que está no domínio de frequências ou equivalentemente no domínio de Fourier. Então a gente sempre... f e f chapéu a gente pensa como uma mesma função, só que escrita em domínios diferentes. Tá? Então, como a gente vai ver mais para frente, tem vezes que é mais conveniente a gente só trabalhar com f mesmo. Tem vezes, para algumas contas, para alguns processos de filtragem, por exemplo, que é mais conveniente a gente trabalhar com f chapéu. Isso não é problema, porque se a partir de f a gente obtém f chapéu e a partir de f chapéu, para transformar de Fourier inversa, a gente obtém f, então a gente pode usar qualquer uma das duas. Certo? Também tem um conceito bastante importante, que a gente vai usar nas próximas aulas, que é uma função f ser de banda limitada. A gente vai dizer que a f é de banda limitada se a f chapéu dela for zero a partir de uma certa frequência. Então, essa frequência ômega zero é onde está acabando esse gráfico azul aqui. A partir daí, né, apesar de não estar no gráfico, a f chapéu dá zero. Tá? Então, isso quer dizer que apenas com frequências entre menos ômega zero e ômega zero, eu consigo representar a função f. Porque fora dessas frequências, f chapéu de frequências mais altas é zero. Então, a gente diz que quando a função não tem frequências mais altas, ou seja, a partir de um certo ômega zero ela zera, a gente diz que essa função é de banda limitada. Normalmente são funções que variam menos, certo? Porque com frequências mais baixas, com frequências dessa exponencial complexa aqui de frequências mais baixas, você consegue recuperar f. Ou seja, para ômegas grandes, que são as frequências mais altas, exponenciais complexas que variam mais rápido, você não precisa delas. Então, basta usar as frequências baixas entre menos ômega zero e ômega zero para recuperar a função f. E uma identidade que é muito conhecida é a identidade de Parseval, que traz uma propriedade também física importante da transformada de Fourier, que ela preserva a energia, ou seja, a norma dela, a norma L2, que é a integral do módulo dela ao quadrado, é igual à norma da transformada de Fourier. Tá? Então, a gente às vezes chama a norma de energia da função, então se você tinha uma certa energia para f, você tem a mesma energia para f chapéu. Tá? Então, é outro que eu estou colocando como observação, demanda demonstração, tá? Mas aqui eu estou mais focado em apresentar os conceitos do que em fazer as demonstrações, tem lá no livro texto para quem tiver interesse. Então, muito usado, a identidade de Parseval diz que a transformada de Fourier preserva a norma. Outras propriedades, que eu vou mostrar uma aqui para vocês e as outras vão ficar como exercício, essa dualidade que diz o seguinte: a transformada de Fourier de f, ela é quase idêntica, a expressão, né, é quase idêntica à transformada inversa. A única diferença é que, para ser igual, você tem que trocar o sinal do argumento. Tá? Então, a transformada de Fourier de uma função f numa frequência menos ômega, você pega a definição da transformada de Fourier, substitui por menos ômega, o menos com menos corta, e aí essa é exatamente a expressão da transformada de Fourier inversa aplicada a f, não aplicada a f chapéu. Mas isso é para mostrar que a f, a transformada de Fourier, é muito similar, né, e a similaridade é estabelecida por essa igualdade aqui das duas pontas da igualdade, à transformada de Fourier inversa. Então, a transformada de Fourier e a transformada de Fourier inversa, elas têm uma expressão muito parecida, além de uma ser inversa da outra, que é a propriedade teórica mais importante. Várias outras propriedades estão lá na lista de exercícios, lá no site, que tem a lista de exercícios da aula 2, e aí tem várias propriedades da transformada de Fourier, por exemplo, linearidade. Linearidade quer dizer, do operador transformada de Fourier, quer dizer que quando eu aplicar f numa soma f mais g, a transformada de Fourier vai ter que ser transformada de Fourier de f mais a transformada de Fourier de g. Essa e outras propriedades decorrem de propriedades da integral. A integral é um operador linear. Então, esse operador integral aqui,
não é direto, mas em algum momento você usa que a integral é linear, esse operador transformado de Fourier vai ser linear também. E tem umas outras propriedades que vale muito a pena fazer exercícios, que vai te ajudar a fixar esse conceito de transformada de Fourier. Se eu tenho a transformada de Fourier de f, qual que é a transformada de Fourier da derivada de f? Tá, então, fazendo uma continha lá, usando, né, a derivada com integral, são exercício de cálculo, tá, pessoal? Não tem nada de novo que aparece. Qual que é a transformada... que comportamento tem a transformada de Fourier de funções pares, funções ímpares? Tá, então, só com a definição vocês vão conseguir fazer esse exercício que está lá na lista. E eu quero concluir essa aula começando a discutir sobre transformada de Fourier de imagens. Por quê? Né? Porque, até também por causa do título do curso, processamento de imagens no domínio de Fourier. Mas até agora a gente não falou nada de imagens. Então, para aplicar a teoria de Fourier, para transformar de Fourier, série de Fourier, a gente discutiu até agora aplicando esses operadores a funções. Então, a gente precisa interpretar uma imagem como uma função. Como é que a gente faz isso? Uma imagem tem um domínio bidimensional, certo? A gente vê ela na tela. Se a gente associar as cores dessa imagem com números, e se a imagem for em tons de cinza, ou seja, ela não for colorida, você consegue associar em cada ponto dessa imagem um número. Por exemplo, nesse fundo preto aqui, normalmente a gente associa o preto a 0 e o branco a 1. Tá? Então, nessa parte de fora toda, ó, veja que o gráfico dessa função, se a gente representar essa imagem como uma função cujo domínio é o suporte da imagem, cujo contradomínio é o intervalo de 0 a 1, 0 significando preto, 1 significando branco, e variando de 0 a 1 para tons de cinza, a gente tem que o gráfico fora dessa região, aqui está num ângulo um pouco diferente, essa função vale 0. Onde a função é mais clara, que não sei se é bem branco aqui, mas nessa parte aqui que tem uma iluminação em cima, o gráfico da função indica um valor mais alto. Onde tem uma descontinuidade, por exemplo, aqui era branco, quase e ficou um cinza escuro. Então, do nada pulou de 1, digamos, para 0,2. Então, através dessa curva aqui, deu uma descontinuidade, está representada aqui. Você tinha o valor 1 e aí você cai lá para o 0,2. E aí você tem essas variações aqui. Se a imagem for em tons de cinza, então você consegue definir a imagem, representar ela como uma função de domínio bidimensional e o contradomínio sendo o intervalo 0, 1. Se ela for uma imagem colorida, a gente normalmente representa o contradomínio por 3 canais de cor, que são o canal vermelho, o canal azul e o canal verde. RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. E aí não dá para visualizar o gráfico de uma função cujo contradomínio tem 3 coordenadas e o domínio tem 2. Então, o que normalmente a gente faz a gente separa o processamento de imagens por canal. A gente faz no canal vermelho, que é uma função desse tipo. O canal verde é uma mesma função desse tipo, o canal azul. Então, a gente faz separado nos 3 canais. E aí, essa representação aqui, que para essa imagem funciona porque ela tem tons de cinza apenas, vai variar separadamente, vai valer para cada um dos canais separadamente. Mas aqui, nessa disciplina, eu vou tentar trabalhar mais com imagens em tons de cinza, e se ela não for em tons de cinza, a gente vai supor que está fazendo em cada um dos canais separadamente as operações que a gente está fazendo. E aí a gente pode, para trabalhar com transformada de Fourier em imagens, já que imagens têm domínio bidimensional, ou seja, elas são um objeto f de x e y, agora tem 2 parâmetros, a gente precisa definir a transformada de Fourier de funções de 2 variáveis. Aí agora, em vez de ter um ômega só, f chapéu de ômega, vai ser f chapéu de ômega 1 e ômega 2, que vão ser as frequências na horizontal, né, correspondentes ao x, e na vertical, correspondentes ao y. E aí a definição é muito parecida. A gente faz f vezes uma exponencial complexa, mas agora uma exponencial complexa
com duas frequências, a frequência horizontal e a frequência vertical. Aí a gente faz essa multiplicação e integra dx dy. Se a gente tem uma função agora de 4 variáveis na integração, x, y, ômega 1, ômega 2, e integra em relação a x e y, isso nos dá uma resposta que é uma função das variáveis ômega 1, ômega 2. Tá? Então a definição é essa primeira igualdade. E se você fizer algumas manipulações, por exemplo, o exponencial da soma é o produto das exponenciais, e aqui você observar que esse segundo termo não depende de x, então você pode tirar ele da integral em relação a x, e aí você agrupa uma integral que fica, né, os termos só para integral em relação a x. Tá? Se você supuser que y é constante, isso aqui, na verdade, a integral de dentro é transformada de Fourier em relação a x com y fixo. O que isso significa numa imagem? Significa que para cada y, ou seja, para cada linha da imagem, eu faço a transformada de Fourier em relação àquela linha, uma transformada de Fourier unidimensional, faço isso para cada linha, e aí o resultado, depois eu faço a transformada de Fourier em relação às colunas, porque aí depois eu tenho uma integral em relação a y esperando do lado de fora. Então, tudo que a gente está desenvolvendo para funções de uma variável pode ser adaptado para funções de duas variáveis, para imagens. Como é que você faz? Você faz primeiro a transformada de Fourier em relação às linhas. Para cada linha fixa, você faz a transformada de Fourier unidimensional. E aí isso vai te dar um resultado diferente para cada linha. Aí agora, para cada coluna, você faz a integral, que é uma transformada de Fourier, em relação a cada coluna. E aí sai uma imagem final. Então, assim, muitos dos desenvolvimentos aqui que eu vou fazer para para funções de uma variável, com esse pensamento. Se for uma função de duas, eu faço primeiro em relação a uma variável e todos os resultados eu pego e faço em relação à segunda variável. Então, transformada de Fourier de imagens, está aqui um exemplo. Tá? Tem essa pessoa aqui, que é uma f de xy, né, representando a imagem como uma função. E aí eu aplico esse operador aqui, essa integral, e aí vai sair uma outra função de duas variáveis, ou seja, eu posso representá-la como uma imagem também. Só que aí as cores eu só quero explicar para vocês a representação que eu estou fazendo aqui. Eu estou representando o espectro potência, que é um módulo de f chapéu de ômega 1, ômega 2, ao quadrado. O centro dessa imagem é a frequência 0, 0. O ômega 1 é igual a 0, o ômega 2 é igual a 0. E onde tiver mais claro, ou seja, mais brilhante, é um valor mais alto do módulo da transformada de Fourier ao quadrado. E onde tiver mais azul, é um valor mais baixo, o azul ali próximo de 0. Tá? Então, o que essa transformada de Fourier está me falando? Está me falando que frequências, essa imagem aqui, eu consigo representá-la através de frequências predominantemente mais baixas. Veja, tem muitas áreas constantes nessa imagem. Né? O fundo todo aqui é constante, o rosto da pessoa tem poucas variações. Claro, tem algumas transições abruptas aqui do rosto para o cabelo, por exemplo, e aí eu preciso também de frequências mais altas. Mas as frequências que mais vão representar melhor a função, nesse caso aqui, são as frequências mais baixas. Tá? E é importante, gente, essa imagem da direita é uma representação diferente dessa imagem da esquerda. Tá? Então, parecem, sei lá, tá parecendo, sei lá o que parece. Um sol, sei lá, um espectro, alguma coisa, sei lá. É um pouco estranho esse objeto para a gente tem mais familiaridade com esse. Mas, assim, é a mesma, pode pensar que é a mesma coisa, é só um jeito de representar a mesma coisa. Tá? E um dia eu gostaria de estar tão afiado nisso, de falar assim, olhar essa transformada de Fourier e falar, ela corresponde ao rosto de uma pessoa. Por quê? Porque para cada transformada de Fourier para cada função tem uma transformada de Fourier, para cada transformada de Fourier tem uma função. Então, está bionivocamente determinado. Então, se você tiver o olho muito treinado, se você não vê essa pessoa, você vê esse espectro, quem sabe um dia, mas eu não conheço ninguém que consegue fazer isso. E a partir do espectro, ou seja, da imagem de frequências, associar qualquer imagem que está aqui. Mas tem um exercício que não é bem isso, tá? Mas que está nessa linha, está lá na lista de exercícios também, uma variação desse exercício,
é o seguinte, é pegar duas imagens, então aqui está a imagem de uma floresta, e aqui está uma fotografia tirada embaixo d'água. Tá? E aí tem duas transformadas de Fourier, usando aquela mesma representação, que é azul, a transformada de Fourier é um valor mais baixo, e brilhante é uma transformada de Fourier um valor mais alto. O domínio ômega 1 ômega 2 continua sendo o centro, sendo as frequências zero. Ou seja, uma das duas imagens aqui precisa de frequências mais altas para ser representada. Ela tem valor de transformada de Fourier mais alto nas frequências mais altas. Enquanto a outra já começa a zerar a transformada de Fourier, começa a ficar azul, conforme o transformado de Fourier não, o quadrado do módulo da transformada de Fourier, conforme as frequências vão ficando mais altas. Então, assim, qual dessas duas imagens tem frequências mais altas? Qual dessas duas imagens tem mais variações? A que tiver frequências mais altas, ou seja, precisa de frequências mais altas para ser reconstruída, vai ser a que está associada a esse primeiro espectro aqui. Enquanto a que tiver frequências mais baixas, ou seja, uma função que varia menos, a cor dela varia menos, vai estar associada a essa transformada de Fourier aqui. E aí eu vou deixar como exercício para vocês pensarem mais um pouco, que eu acho que é um exercício que fixa bem essa ideia. Uma imagem e suas frequências, né? Então, se a imagem varia muito, ela precisa de frequências mais altas para ser reconstruída. Se ela variar menos, ela não precisa de tantas frequências tão altas. Tá? Então, com isso aqui eu encerro essa aula sobre transformada de Fourier, e aí a gente vai explorar mais esse conceito na próxima aula. Então, obrigado pela atenção, até lá.